Top intro. Com caraças. Intro. Nós na Rádio Clube Vida Saudável na Estrada e estamos aqui com o Duarte. E então, Duarte, como é que correu esta semana? Conta lá. Muito bem. Foi muito divertida. Brincámos muito, estivemos muito divertidos, mas é pena não ter sido muito mais tempo, porque assim era muito mais fixe. Estávamos o tempo todo a brincar e tem sido uma diversão só esta semana. A Luana, a nossa voluntária. Luana, como é que foi para ti esta semana? Foi uma semana diferente, engraçada, foi divertido para os miúdos, que é sempre diferente, e acho que nas aldeias é isto que é preciso. Então, e achas importante estas iniciativas nas freguesias? Sim, eu acho que traz vida às aldeias, porque muitas das aldeias já estão envelhecidas e cada vez têm menos jovens, e é uma maneira de também alertar os jovens para não saírem das aldeias. Foi boa? Mas quando tu vieste para cá no primeiro dia, o que é que aconteceu? Porque eu era nova, eu não sabia bem como é que eram as coisas, eu achava que ia demorar muito tempo, então comecei a chorar porque eu queria a mãe. Exato. Eu chorei sem querer. Chorei um bocadinho, por causa estava com medo. Exato. E agora, o que é que também vais chorar? Não, Não. Porquê? Ficaste feliz? estou feliz e já conheço todos. Então, e Soraya, conta-me lá. Qual foi assim a atividade que mais gostaste de fazer? A atividade que eu gostei mais de fazer foi dançar ontem. Foi? Foi. Fixe. Foi. Foi a Senhora Dourada. Jogar futebol. Gostei de todas. Não sei de todas. Todas. Os jogos de água. Os jogos de água. Os jogos de água. Os jogos de água. Os jogos de água, não é? Jogos de água. Jogos com água. Então, e manda lá uma mensagem para os meninos que não vieram este ano. Jogos de água. Não tenho telefone. Para o ano espero que venham porque isto é muito divertido. Que vão se divertir muito e que espero que gostem, porque aqui fazem muitos amigos. Vocês perderam muita coisa. Para virem, porque isto é muito divertido. Então, venham, não fiquem em casa. É só telemóvel, televisão, computadores. Isso aí não faz bem para a vossa visão. Venham. Venham para o ano! Que isto é muito fixe! Tchau! Adeus! Adeus! Adeus!
O que é discriminação? Discriminação. Vocês responderam, Acho que é quando, imagina, não podes fazer isto porque és uma rapariga. Ou não podes fazer isto porque és um rapaz. Acho que a discriminação é julgar os outros pelo seu género. Outras discriminações às vezes acontecem na escola. Uma miúda tive problemas mentais, então as outras meninas tipo, não falam com ela e elas gozam com ela e dizem coisas maus para ela, então. Mas às vezes eu vou para ela para falar com ela. Por adolescência, alguém pode ter problemas mentais e ir chamar nomes ou por uma ciência na perna, em qualquer parte do corpo, as pessoas começam a gozar contigo. Eles são autistas. Quando alguma pessoa gosta com ele, eu tenho que prender ele, porque ele às vezes tem medo para batalhar com alguns assim, e eu tenho que prender ele para não ninguém bater a ele, empurrar nem magoar ele. Mas o meu amigo tem medo. Eu acho que deviam deixá-los conviver com toda a gente, porque assim eles podiam se habituar a quando estivessem sozinhos para se habituar a conseguir falar com outras pessoas, a fazer novos amigos. Porque senão quando crescerem, podem ficar muito sozinhos. O que é o racismo? Algumas pessoas pular aqui e chatear. Primeira vez quando venho na escola, eu vou conjugar com eles, ela diga eu sai! Não me deixaram jogar a bola só porque eu era negro. Sônia. Para explicar o racismo, é quando alguém discrimina-te por ser de outra pele, ou teres um cabelo diferente, ou teres alguma deficiência. Porque ela não gosta de mim, que eu estou outra vez, não sou daqui. Eu não sei a língua, era a primeira vez que eu venho aqui, eu não sabia a língua dela, eles chatearam e eu não sabia dizer o professor, e agora eu só falar português e eu digo, alguém chateia. Fiquei triste e decidi não voltar a pedir aquelas pessoas para jogar bola com eles. Simplesmente ignorei e depois fiz novos amigos. E eles até hoje ainda são amigos deles. Quando me diziam essas coisas, eu não me importava, porque a minha mãe dizia que isso eram coisas que iam acontecer, então não me importo. Quando me chamam de preta, ou que tens uma cor estranha, café, isso. Eu acho que eles fazem isso porque não se sentem bem consigo mesmos. E ficam a atormentar os outros. Por más influências, talvez de pais, ou da família, ou amigos, que os influenciam a não gostar de pessoas negras, ou de outras raças ou cores, porque não estão habituados. Alguns não estão habituados a ver pessoas de outras cores, de outras raças naquela zona, ou porque não gostam por más influências, ou porque ouviram falar mal. Nós somos todos iguais, apenas de pele diferente. Ora, boa tarde a todos e a todas. Eu espero que me estejam todos a ouvir.
menos as minhas colegas de mesa, espero que me estejam a ouvir bem. Confirmam? Muito bem, boa tarde. Boa tarde, Sra. Alta Comissária. Boa tarde, Mafalda. Boa tarde. Queria começar por agradecer, obviamente, à Associação Mato Lusitano e à CLDS, perdão, 4G, pelo convite para estar aqui hoje. É uma enorme honra, enquanto, mais uma vez, albicastrense, muito orgulhoso albicastrense, poder partilhar aqui esta mesa com os convidados que estão aqui ao meu lado digital. Para vos dizer também que, infelizmente, a doutora Catarina Marcelino, que era outra das painelistas para a sessão de hoje de tarde, infelizmente, por razões familiares, não teve a oportunidade de se juntar a nós. Ela pediu-me expressamente para pedir a todos e a todas as desculpas, mas, de facto, era totalmente impossível que, efetivamente, ela hoje aqui estivesse. Dito isto, apesar de, como já tive a oportunidade de referir antes, de perdermos uma grande oradora, é uma ótima notícia para as outras duas oradoras que temos na mesa, porque significa que vamos ter aqui alguns minutos adicionais para abordarmos aqui o tema de hoje, que é construir uma cultura de inclusão e não discriminação. Dito isto, e pegando se calhar um bocadinho no vídeo, eu vou fazer aqui primeiramente uma breve apresentação das duas oradoras de hoje, deste painel, começando aqui pela senhora Alta Comissária para as Migrações, doutora Sónia Pereira, que ocupa o lugar desde março de 2020. Ela é licenciada em Economia e doutorada em Geografia e tem uma longa carreira como académica, com um trabalho de investigação desenvolvido sobretudo na área das migrações e políticas migratórias, e centrando as suas pesquisas mais concretamente nas questões da migração laboral, na inclusão socioeconómica, habitação, bem como a participação artística e política de pessoas migrantes. Tem também experiência em organizações internacionais e foi até fevereiro de 2020 responsável pela coordenação do projeto de assistência do Governo da reinstalação de refugiados na, toda a gente espero eu conheça, Organização Internacional para as Migrações, na OIM. E se calhar começando um bocadinho por aí e depois mais tarde apresentando também aqui a nossa outra oradora Mafalda, eu, na sequência deste vídeo que todos tivemos a oportunidade de ver, queria perguntar à Sra. Alta Comissária, na sua qualidade concomitante de Alta Comissária e de Presidente para a Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial, sei que, obviamente, que acompanha muito perto uma das valências que nós falamos aqui, mais concretamente, a discriminação racial. E eu queria perguntar à doutora Sónia Pereira um pouco, se nos podia explicar um bocadinho como é que funciona a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial e, na sua perspectiva, qual é que é a relevância da CICDR nos vários diversos processos de inclusão. E, portanto, dava a palavra agora à Sra. Alta Comissária. Muito obrigada, Dr. Vasco Malta. Queria também agradecer à organização esta iniciativa e a oportunidade de partilhar aqui a experiência não só do Alto Comissariado para as Migrações, mas também da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, que tenho a honra de presidir enquanto Alta Comissária. Cumprimentar também os meus colegas de painel e um agradecimento muito especial também ao nosso moderador, que tão simpaticamente me apresentou. Muito obrigado. E também lançou aqui o desafio para partilhar convosco uma área que é fundamental para quem trabalha na área da integração e da inclusão, que é entender o que é discriminação, que mecanismos é que temos ao nosso dispor para a prevenir e combater e utilizar esses recursos como um elemento estrutural fundamental para trabalhar as questões da inclusão e da integração, designadamente porque uma parte importante desse trabalho resulta precisamente da discriminação persistente que ainda encontramos em várias áreas das nossas sociedades. Explicando então um pouco o que é esta comissão, a que nós carinhosamente nos referimos como CICDR, que é um nome que primeiro se estranha, mas depois nos vamos entranha. Ele, exato.
E então eu vou passar a referir-me a esta Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial como KICDR, para simplificação. Esta comissão funciona junto do Alto Comissariado para as Migrações, mas é tutelada pela Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, ao contrário da restante área de intervenção do ACM, que é tutelada pela Secretária de Estado para a Administração e Migrações, e é em Portugal o órgão que tem como missão precisamente prevenir, proibir e sancionar práticas discriminatórias em razão da pertença a determinada origem racial, étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de origem, e este é um elemento fundamental em áreas específicas que são as que estão definidas na Lei nº 93 de 2017, de 23 de agosto, e diz respeito às áreas do acesso a bens e serviços, educação, cultura, saúde, apoios sociais e habitação. E neste sentido, o trabalho da KICDR divide-se em duas áreas, que são aquelas que eu mencionei anteriormente. Por um lado, aquilo que é o combate à discriminação, que tem a ver essencialmente com o processo de receber queixas de discriminação, com base nestes elementos e nestas áreas em concreto, mas de forma abrangente, é um órgão que recebe queixas de discriminação relacionadas com a origem racial, étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de origem. Portanto, este tipo de discriminação não lida com discriminação com base em género ou orientação sexual, por exemplo. Isso é outra área de intervenção. Neste âmbito aqui, que recebe queixas, recolhe a informação que é necessária para que essas queixas possam ser processadas e tramitadas. Se as queixas disserem respeito a práticas de discriminação que se enquadram no âmbito de atuação da KICDR, é a própria KICDR que instaura processos de contraordenação e pode aplicar coimas e sanções. Caso não seja, encaminha para os órgãos competentes para analisar as queixas. Por exemplo, se houver indícios de crime, a KICDR encaminha para o Ministério Público. Se for da área de atuação de outras entidades que saem fora do âmbito da KICDR, também encaminha para as entidades responsáveis. Para além disso, tem todo o trabalho de acompanhar e prestar a informação necessária às vítimas para que possam defender os seus direitos, e tem ainda a responsabilidade de elaborar anualmente um relatório que nos permite ter um conhecimento do que a nível nacional é a situação relativa à igualdade e não discriminação racial, com base na informação que é recolhida e tramitada pela KICDR, que tem muito a ver com este processo de recepção e tratamento das queixas. Paralelamente, tem também uma área de intervenção muito importante que tem a ver com a prevenção, a sensibilização e a formação. E nesse âmbito, a KICDR desenvolve um conjunto de ações de formação, informação, sensibilização, educação no âmbito dos direitos humanos e da prevenção e combate à discriminação racial. E neste âmbito realiza ações de formação, por exemplo, junto das forças policiais, junto de outros funcionários da administração pública, também junto de escolas e, em alguns casos, em parceria com as outras áreas de formação do Alto Comissariado para as Migrações, relacionadas, por exemplo, com questões da interculturalidade. Em que se baseia esta atuação da KICDR? Por um lado, existe o regime jurídico específico de proibição de combate à discriminação racial e étnica, que é a lei que vos falei anteriormente, a Lei nº 93/2017, mas também, e de forma muito importante e fundamental, o princípio da igualdade, que está consagrado no artigo 13 da Constituição da República Portuguesa. E é este o enquadramento, assim, de forma geral, da atuação da KICDR. Sr. Alta Comissária, acho que deu aqui um enquadramento geral sobre o que é, de facto, ou quais são as competências da Comissão. Daqui a pouco farei ainda algumas perguntas ligadas com a lei, e sabendo nós que estamos no 3º aniversário da implementação da lei, mas eu queria, se me permitir, voltar-me aqui para a minha colega do lado, designadamente a Mafalda, fazer também aqui a sua apresentação. Portanto, a Mafalda Ribeiro, para quem não conhece,
deveria conhecer, tem 37 anos e, de facto, tem uma vida que é uma ode às improbabilidades. Isto é, estudou jornalismo, mas foi técnica de comunicação numa empresa de ambiente. Não é jornalista na prática, mas pelo que percebia, o gosto especial que tem é pelas letras, que lhe faz mover a sua cabeça, ainda que, como ela diz, as pernas muitas vezes não lhe obedeçam. Convive com uma doença rara congénita chamada osteogênese imperfeita, espero ter dito bem, Mafalda, que é conhecida e apelidada pela doença dos ossos de vidro, e infelizmente terá feito mais de uma centena de fraturas, sendo que para a sua locomoção diária necessita de usar uma cadeira de rodas desde sempre, não é? desde que nasceu. Publicou em 2008 o primeiro livro, As Malfadices Crónicas sobre Rodas, e é, portanto, autora, cronista, interventiva na área da exclusão social e é certificada em storytelling, isto é, tem uma capacidade muito, aliás, visível, como aliás espero eu que se vá ver, em contar história, às vezes tão importante que é. E é ainda coaching internacional e oradora motivacional. É convidada para falar a público várias vezes acerca da sua visão otimista da vida em empresas, hospitais, igrejas, escolas e conferências e por isso criou o projeto Sorrir Sobre Rodas. É ainda voluntária em projetos de solidariedade social, tem ainda um olhar humanista e aguçado do mundo e por isso dá a cara e a voz pela inclusão e pela igualdade de oportunidades. Portanto, melhor era impossível escolher para o tema 2. E, portanto, obviamente a Mafalda Ribeiro não vê limites diante das suas limitações, apesar de uma mulher de palmo e meio, muito informada, atenta aos detalhes e grata por poder continuar a usufruir a viagem da vida. E celebra continuamente, eu posso testemunhar, apesar de não conhecer a Mafalda até há tanto tempo atrás, sempre com um sorriso e sobre rodas. E, portanto, Mafalda, partilhando aqui com todas as pessoas, de facto, aqui esta história de vida, a impressão com que nós todos ficamos é, de facto, que a história da Mafalda é uma história de superação e de combate permanente perante todos os estereótipos. E eu queria perceber, ou queria perguntar à Mafalda se queria partilhar aqui um pouco mais do que é essa sua experiência de vida, do que é essa sua experiência na inclusão e no combate à discriminação. Boa tarde, obrigada pela generosidade das palavras, Vasco. Boa tarde também à doutora comissária. Para mim é de facto um prazer poder estar aqui a partilhar com vocês, sendo que só comatando um bocadinho aquilo que foi a sua introdução, dizer que há aquelas pessoas que passam uma mensagem numa questão de estão, no fundo, a dar a cara por tanto que se faz em Portugal, e nós tantas vezes até somos um bocadinho mauzinhos com o nosso país, porque estamos sempre a apontar o dedo àquilo que está mal, e também temos que dignificar aquilo que se tem feito e que tem melhorado em prol da inclusão e da igualdade de oportunidades, e a doutora Sónia Pereira deu-nos aqui um bocadinho do resumo do que tem sido o trabalho dela. Depois há outras pessoas que o papel, neste caso na sociedade, e quando se expõem para poder partilhar alguma coisa de viva voz, é por simplesmente serem. Eu costumo dizer que mais do que um currículo extenso ou de coisas que eu possa fazer ou dizer, basta-me ser. No entanto, o ser também requer aqui, eu não gosto de chamar coragem, porque acho que a coragem tem nos seus nas suas nuances muito mais coisas do que aquilo que no fundo eu faço todos os dias. Para mim é quase uma obrigação agradecer à vida a oportunidade que ela me deu de estar aqui contra todas as probabilidades, e portanto eu não podia fazê-lo na minha caixa, na minha casa, com os meus amigos, com o meu núcleo, e não partilhar com os outros. E, portanto, para mim é quase uma questão de obediência a esta gratidão, e ao mesmo tempo é um sentido de conhecimento e identidade de quem eu sou,
e o que é que estou cá a fazer, e portanto daí o ter decidido depois de um percurso nas letras, na comunicação, no jornalismo e até na comunidade organizacional, porque estive a trabalhar em comunicação numa empresa durante 8 anos, e já fazia estas coisas, no fundo, ser interventiva, poder contar a minha história, ir à comunicação social, estar constantemente a fazer produção, relações públicas, uma data de questões que vinham sempre ligadas à exclusão social, à intervenção, à postura de poder, eu com o meu contributo em termos de dons ou talentos, poder contribuir para uma sociedade mais igualitária. E já nasceu comigo, portanto já acho que já é qualquer coisa que os meus pais me passaram, já é quase o que eu acho que nós também vimos um bocadinho, e eu sei que se calhar vamos falar mais especificamente do vídeo, dar os parabéns desde já, porque todos aqueles meninos que no fundo são só meninos e que não têm rótulos, cursos, e têm um vasto currículo do que quer que seja, deram-nos ali muitas lições daquilo que nós devemos fazer todos os dias, que é sermos mais empáticos uns com os outros e mostrarmos que esta questão da exclusão social e da inclusão parte toda, para mim, de duas premissas: mais empatia e uma noção muito mais global do que é sermos cidadãos. Nós não sabemos viver a cidadania em pleno, e é por isso que nascem os preconceitos e nascem todas as outras coisas. No caminho das respeito, é um bocadinho difícil falar da minha história, condensar 37 minutos, 37 anos em alguns minutos, mas dizer que, ao contrário do que se calhar as pessoas esperam das pessoas com deficiência, e aqui não posso fugir a este lado, estamos todos a falar de uma questão global, quando falamos de construir uma cultura de inclusão e não discriminação. A minha área, e eu fui convidada para estar aqui para falar das pessoas com deficiência, seja ela de que patologia for e da forma que estará ou não na sociedade. Eu falo em nome próprio, porque é a minha história, existem pessoas institucionalizadas e, portanto, que dão a cara por instituições e estão dentro delas, que fazem um trabalho muito meritório, mas no que tem a ver com a minha experiência a viver em Portugal há 37 anos, dentro desta pele, não é? Da cadeira de rodas e das fraturas e de tudo aquilo que é inerente a isso, aquilo que eu posso dizer é que já muita coisa se fez de muito bom, há muito a fazer, mas mais do que salientar a questão, se calhar, das barreiras arquitetónicas, a questão do que é que precisamos de estar todos mais atentos para ainda sermos uma sociedade mais justa, mais adaptada às necessidades das pessoas com necessidades especiais. O que eu acho que ainda temos um caminho a percorrer, e aqui isto vai abranger as áreas todas da exclusão social, é o precisarmos todos de derrubarmos a barreira das mentalidades. E nós agora, em plena pandemia, estamos continuamente a ver casos todos os dias de questões extremas de exclusão, de discriminação, de posturas cada vez mais radicais no que toca, se calhar, a questões de preconceito. E a minha história sempre muito, e nós falávamos há bocado no vídeo, eu vi alguém que falava desta questão de as crianças, o que é que nós ensinamos às crianças, e se calhar a postura que elas embarcam na vida mais tarde, será que isto não vem da educação que tiveram dos pais ou aquilo que elas ouvem em casa? E o que eu acho que eu sou a pessoa que eu sou, não posso negligenciar isso, mais do que estar à vontade. Claro que isto é uma questão de caráter, que se vai moldando, claro que isto tem que ver com o meu perfil, e as pessoas com deficiência não são todas iguais, eu não posso falar por uma comunidade e tomar essa responsabilidade, mas no caminho desse respeito, o que eu sinto é que há uma coisa fundamental. Os meus pais aceitaram-me, eles amaram-me desde o início, tal e qual com as minhas diferenças, e eles não tiveram vergonha de mim. E eu saí à rua, que eu acho que é esta a questão. Nós não podemos querer que a sociedade nos inclua se nós não fazemos este trabalho de dentro para fora. E começa na família, nos amigos, nos vizinhos, no bairro, nestes núcleos cada vez mais apertados, não é?
E às vezes nós reclamamos que a sociedade não nos inclui e não está adaptada àquilo que significa a nossa diversidade, quando se calhar o preconceito começa em nós. E é por isso que eu acho que é muito importante, seja em que área de exclusão social estivermos a falar, de cada um de nós e dentro das nossas áreas limítrofes, podermos trabalhar, e aqui falo outra vez da educação, com as nossas crianças, cada vez mais cedo, na sensibilização nas escolas, esta questão da identidade e da segurança que todos nós diferentes, sejamos, de que diferenças estivermos a falar, termos esta segurança de percebermos que nós temos que nos incluir a nós próprios. E a partir daí, nós também não só temos direitos, claro que sim, mas também temos o dever de sermos ajudadores da própria sociedade a lidar connosco. Porque eu acho que às vezes esta coisa de todos nós reclamarmos e sermos quase, esta questão quase reivindicativa de que os outros têm a obrigação de fazer isto, de fazer aquilo, e depois nós não fazemos a nossa parte também como cidadãos, não é? Porque também estamos neste mundo e fazemos parte do todo. Por isso é que eu sou tão chatinha às vezes a pedir às pessoas para não misturarem integração com inclusão, que são coisas completamente diferentes. Mafalda, muito obrigado. Eu tenho aqui 1001 perguntas na sequência de tudo aquilo que foi dito. Eu se calhar vou só fazer esta pergunta, citando a Mafalda, o preconceito às vezes começa em nós próprios. Eu sei que de certeza que já lhe perguntaram isto, mas o que é que acha que é importante dizer àqueles que não conseguem ainda ultrapassar esse seu preconceito? Aqueles que provavelmente uma condição física que os impede de se calhar ter aquilo que é dito, considerado como uma vida normal, mas que de facto os leva a não ultrapassar esse preconceito. Há algum tipo ou algum tipo de conselho, ou o que é que acha que era importante ter em conta e dizer a essas pessoas que de facto ainda não conseguiram ultrapassar esse preconceito? Primeiro, desmistificarmos o que é uma vida normal. Estou um bocadinho cansada desta história de que agora, lá está, não estamos a falar de exclusão social, nem estamos a falar de cadeiras de rodas. Estamos a falar de uma humanidade que está a viver uma coisa para a qual não estávamos todos preparados, que é o aparecimento de um vírus que nos virou a todos de cabeça para baixo. E, portanto, todos estamos à espera ou da normalidade que conhecíamos, ou do novo normal que há de chegar, não sabemos como. Ou será que já estamos a viver o novo normal? E esta questão do normal, para uma pessoa como eu, que eu não vi fora da caixa porque eu tenho esta embalagem, ou eu não vi fora da caixa porque tenho uma cadeira de rodas, ou porque tenho uma deficiência, ou porque estou incapacitada de fazer coisas que vocês os dois fazem. Eu vi fora da caixa porque é uma decisão. Porque eu acho que esta questão de todos vivermos na norma torna-nos todos muito iguais uns aos outros, quando nós nascemos todos para sermos diferentes e termos todos a capacidade de viver com essa diferença. Há uma diferença entre querermos viver todos de igual forma ou queremos todos ser iguais uns aos outros. Porque nós não lutamos aqui, quando falamos de inclusão, para sermos todos iguais. Nós queremos oportunidades iguais para sermos diferentes, que são coisas também diferentes. Eu não gosto de ser moralista nem dar conselhos, porque este é aquilo que funcionou para mim em 37 anos e pode funcionar ou não para os outros. Mas também não posso dar outra receita que eu tenha lido num livro ou tenha visto num filme, se a minha tem funcionado. Aquilo que eu posso dizer nesta questão os preconceitos podem nascer connosco, como é que é nós termos uma capacidade também humilde de vivermos na sociedade e não esperarmos que ela se molde a nós. A sociedade tem que se moldar de uma maneira e tem que se abrir de uma maneira e lá está, ela não tem que quase como uma espécie de puzzle que nós encaixamos ali. Aquilo que para mim é a utopia da inclusão, eu digo utopia porque acho que ainda estamos no caminho, é nós conseguirmos ter espaço para coabitarmos todos e as pessoas não acharem estranho uma cadeira de rodas na rua, uma pessoa de uma etnia diferente
e desculpem usar este termo, eu sou daquelas que ainda não consigo ser totalmente defensora em celebrarmos coisas como aparecer um negro, aparecer da televisão a apresentar as notícias, consigo entender quem o assinala, porque no fundo é aquela coisa do estamos todos felizes porque isto está a acontecer, mas eu preferia 1000 vezes que isto fosse uma coisa normal. E não tivéssemos que fazer, não tivéssemos que ter efemérides, não tivéssemos que ainda falar destas coisas. No entanto, sinto que é importante, porque vivemos em sociedade, para haver uma mudança e uma ação, tem que haver uma reflexão, tem que haver uma sensibilização, só que eu também acho que os portugueses são aqueles que falam muito, discutem muito, refletem muito e fazem muito pouco. A doutora Sónia Pereira é aquela que eu acredito que, dentro daquilo que lhe diz respeito, faz muito mais do que fala, e graças a Deus por isso, mas nós precisávamos mais assim, mais pessoas que, claro que estão próximas e abertas e disponíveis para falar, mas que houvesse mais gente que fizesse as duas coisas, que falasse e que fizesse. E dentro daquilo que é o meu conselho, é um bocadinho esta coisa de nós às vezes dizemos assim, eu tomei a decisão, e achamos que isso já é uma ação, e não é. O caminho que vai de tomar a decisão até agirmos pode durar a vida inteira. Então, eu preferia que naquilo que tem que ver com a inclusão e com a igualdade de oportunidades, que as pessoas possam cada vez mais usar verbos ou conjugá-los no passado, que é eu fiz, querem discutir sobre isto? Do que eu vou fazer, eu tomei uma decisão, isto vai acontecer. E depois ficamos todos à espera e demoram anos e séculos até de facto haver uma mudança. Então, na nota de que vamos precisar de muitas Sónias Pereiras, eu voltava então aqui para e posso testemunhar efetivamente que a senhora alta comissária é daquelas que fala e faz, porque, enfim, já nos conhecemos até há algum tempo atrás. A senhora alta comissária referiu e muito bem que uma das áreas, digamos assim, e competências da KICDRE é a área da sensibilização. E eu queria perguntar um pouco à senhora alta comissária o que é que a KICDRE, no fundo, tem feito para alcançar o seu público, o que é que tem feito no âmbito desta temática da sensibilização, que querem, obviamente, partilhar aqui com as pessoas, com os ouvintes, apesar disto não ser só rádio, mas com as pessoas que estão a assistir neste momento à conferência. Obrigada e muito obrigada também pela intervenção anterior. Do meu ponto de vista, a riqueza destes debates também é cada um poder contribuir da sua posição, não é? Da posição que todos ocupamos neste espaço público e político, e é fundamental termos o contributo de todos e entendermos estas várias perspectivas. Relativamente àquilo que tem sido o trabalho da KICDRE no âmbito da sensibilização e da informação. A KICDRE, ao longo dos anos, tem realizado várias campanhas que pretendem sensibilizar a sociedade mais em geral para a ideia de uma diversidade que devemos valorizar e não utilizar como instrumento de diferenciação e de desigualdade. Dou-vos alguns exemplos. Um deles é as cores da cidade cinzenta, que é por um lado uma história e um livro ilustrado, e por outro é acompanhado por um conjunto de lápis que pretende ilustrar a ideia de que os tons da pele de facto são diferenciados e são múltiplos, e todos eles contribuem para estas cidades em que nós vivemos. Outro exemplo, 77 palavras contra a discriminação racial. Aqui foi um concurso de escrita em que se propunha a redação de textos com 77 palavras que promovessem a interculturalidade e o combate à discriminação racial. Como eu tive a oportunidade de mencionar antes, muitas vezes estas duas áreas de intervenção que coexistem aqui no ACM andam par em par, e gostaria de partilhar convosco uma campanha que é especialmente recente, porque dia 1 de setembro se assinalou
o aniversário de 3 anos da entrada em vigor da Lei nº 93 de 2017, de 23 de agosto, que estabeleceu este novo regime jurídico da prevenção, proibição e combate às formas de discriminação, que eu já mencionei anteriormente, e no âmbito para assinalar este aniversário, foram produzidos vários cartões informativos que foram divulgados através do Facebook, que é o nosso meio de divulgação privilegiado nas redes sociais. Por isso, para quem tiver interesse em acompanhar as matérias que são da área do Alto Comissariado para as Migrações, a nossa página de Facebook é um instrumento que nós utilizamos para a divulgação de várias iniciativas nesta área, não só nossas, mas também de parceiros e de outras entidades que trabalham neste domínio. E também foram divulgados, quer junto dos parceiros que intervêm na KICDR. Esta comissão envolve representantes quer de associações, quer de membros do governo, de várias áreas governativas, quer também membros da Assembleia da República, representantes dos grupos parlamentares. Portanto, é uma comissão bastante alargada e foi feita uma tentativa de divulgação daquilo que é o trabalho da KICDR e aquilo que todos temos ao nosso dispor para prevenir e combater a discriminação. Eu vou tentar fazer aqui uma partilha de ecrã para partilhar convosco exemplos destes cartões. Vamos ver se vou ser bem sucedida ou se vou precisar de ajuda. Ok, vamos ver. Partilhar. Ok. Aqui. Vou-vos dizer que isto não é muito fácil, mas já conseguiram? Se eu colocar aqui, conseguem ver os slides ou não? Eu até agora não consigo ver, Sónia, não consigo ver nada. Bem. Então, não sei, talvez aqui a equipa técnica de apoio possa colocar as imagens, talvez seja mais fácil. Janela. Ok. Não, deixem-me, eu acho que vou conseguir. Agora sim, agora consigo ver. Acho que preciso carregar. Agora desapareceu outra vez. Agora posso pôr na apresentação e vocês... Exatamente, acho que sim. Pronto, então esta foi uma série de cartões que pretende divulgar de forma ampla, por um lado, este regime de prevenção e proibição do combate à discriminação nestes domínios, dar a conhecer o que é que ele implicou em termos de procedimentos e o que é que ele significa para a proteção das pessoas que se sentem alvo de discriminação. Tem uma série de elementos. O primeiro é um pouco da apresentação. Este dá a conhecer aquilo que é o trabalho da KICDR, quer na vertente aqui na vertente formativa e de sensibilização, também informação sobre as queixas e denúncias que são recepcionadas na KICDR relativamente a participações de discriminação racial, e aqui um pouco alertar para os casos que podem ser considerados de discriminação nestas áreas que são de intervenção direta da KICDR, e disponibilizar o contacto da KICDR, onde de uma forma facilitada e online quem se sentir alvo, mas também quem observa a discriminação. Portanto, não é necessário que sejam as pessoas que são alvo da discriminação que recorrem à KICDR, é também quem observa situações de discriminação que podem recorrer à KICDR. A apresentação de queixas online não é a única forma, e pode ser presencial ou por correio, mas aqui de forma facilitada disponibilizamos um formulário. Este refere-se a discriminação no acesso a cuidados de saúde. Aqui referem-se às situações em que pode ser considerado crime, e nesses casos fica a cargo do Ministério Público. Tal como eu mencionei anteriormente, há casos de discriminação que se configuram ao abrigo do Código Penal situações de crime e devem ser tramitadas dessa forma.
um exemplo também relativamente àquilo que possa ser a discriminação racial na área de trabalho e do emprego. Aqui, no arrendamento, mais uma vez, o que é que existe em termos de proteção nesta área? Situações que ocorram em locais abertos ou em espaços públicos, recusas de entrada, por exemplo, de usufruto de espaços, e é isto. E esta é uma campanha recente que nós pretendemos que seja de ampla divulgação. Agora vou tentar aqui parar a partilha. Sim. Parei. Pronto, resultou. Que seja de ampla divulgação e que seja, no fundo, um instrumento que possa ser utilizado por todas as pessoas e entidades que trabalham nesta área, que estão sensíveis para esta matéria e que podem não só utilizá-la no seu trabalho, como utilizá-la como forma de divulgação dos mecanismos que, através da KICDR, estão disponíveis nesta matéria, quer da prevenção, quer do combate à discriminação. Eu ia, aliás, tomar a liberdade de, se calhar, pedir aos nossos colegas aqui da organização que, eventualmente, colocassem até o site da KICDR aqui no rodapé, para todas as pessoas que nos estejam a ver possam, eventualmente, visitar e, assim, se o entenderem, se forem o caso disso, apresentarem algum tipo de queixa ou obterem também informação adicional. Muito obrigado, Sra. Alta Comissária. Nós estamos, infelizmente, a aproximar do fim, mas eu tenho aqui mais uma ou duas questões e eu vou começar aqui novamente pela Mafalda, fazendo aqui uma pequena provocação, porque uma das frases que ela mencionou e que eu fiz questão de escrever era que, efetivamente, o trabalho da cidadania é fundamental. E eu queria aproveitar aquilo que está na crista da onda, neste momento, como nós sabemos, sobre a questão da disciplina cidadania nas escolas. Eu queria perceber a opinião da Mafalda quanto à necessidade ou não de incluir, de facto, uma disciplina de cidadania no currículo escolar. Ou se efetivamente acha que esse é um domínio, e não queria entrar aqui no pormenor mais complicado de gerir do ponto de vista da opinião pública, se é saber se deve ou não incluir educação sexual ou não, mas eu queria muito perceber, na opinião da Mafalda, se de facto a cadeira de cidadania é uma cadeira que faz falta, é uma cadeira que é necessária, ou se entende que de facto é uma área que pode e deve ser trabalhada mais antes em casa do que propriamente na escola. E peço desculpa pela provocação, Mafalda. Vou tentar resumir isto. Também não vou entrar na discussão do vou ser politicamente correta, porque quem me conhece sabe que eu não sou assim. De qualquer forma, só explicar ou dizer antes, para responder a uma questão dessas, também é importante que se diga que dentro daquilo que nós representamos, a Sra. Sónia representa uma área da exclusão social, eu represento outra, depois existem aquilo que são as nossas convicções enquanto pessoas, e que às vezes, e eu digo isto porque o meu projeto de Sorriso sobre Rodas, como o Vasco falava, no fundo foi a forma que eu arranjei em movimento de poder ir às escolas e ir ao contacto das pessoas. Eu escrevo, as redes sociais são importantíssimas neste lado, com tudo que também podem ser, mas também isso era tema para outra palestra, mas a internet é, por exemplo, ótima para quem, como eu, tem questões de mobilidade, não é? E, portanto, poder-me levar aos outros. Mas eu fiz questão, eu própria, dentro daquilo que são as minhas incapacidades, de poder ir ao encontro dessas populações e estar continuamente, e o meu público favorito, de facto, são as crianças, e ir às escolas falar destas questões. No entanto, também é importante que se ressalve que hoje em dia nós banalizamos e criámos uma espécie de caldeirão chamado inclusão, onde cabe tudo. Portanto, é importante que eu não me desfoque daquilo que é a minha bandeira de inclusão. Estamos a falar de oportunidades iguais para as questões, neste caso, das pessoas com deficiência, que é aquilo que eu falo. Independentemente das minhas opiniões relativamente ao resto das áreas que implica a inclusão, eu posso querer torná-las ou não públicas.
No que tem que ver com a disciplina de cidadania, eu sou aquela que considera que nós estamos tão preocupados em discutir aquilo que pode ser banalizado e normalizado. E o medo das pessoas conservadoras no que tem que ver com as questões de identidade de género, com as questões provavelmente mais de cariz sexual, com outro tipo de questões, acabamos por privar a sociedade na generalização de serem e aprenderem as crianças desde cedo a serem cidadãos muito mais inclusivos, preocupados com um trabalho que, se calhar, não tem que ser exclusivo da escola e dos professores. Ou seja, a minha opinião, sim, é que a disciplina deve existir, deve-se fazer, claro, uma discussão pública e reflexiva sobre cada matéria e aquilo que ela representa. No entanto, acho que os pais preocupados em questões que não querem ver abordadas na escola pelos seus filhos, me parece mais que a preocupação deles é não perder tempo depois em casa a discutir coisas que eles só querem que as crianças aprendam. Eu acho que quando nós temos convicções mais vincadas da forma como queremos ou não educar os nossos filhos, não é retirá-los, não é retirar-lhes o conhecimento e a informação que vamos protegê-los do que quer que seja. Portanto, ainda que existam, e eu posso falar de cor entre aspas sobre isso, porque não tem que ver com a cadeira de rodas, mas eu se calhar também tenho opiniões mais conservadoras no que concerne questões fraturantes da sociedade, e isso não me impede de colocar duas palas nos olhos e deixar que é prejudicial as crianças terem a disciplina de cidadania da escola. Por isso, simplesmente, eu acho que tem que haver, mais uma vez, uma inclusão entre o trabalho dos encarregados de educação e da escola e uma preocupação acrescida naquilo que é importante os meninos saberem como um todo e depois poderem, na idade que têm que escolher, escolherem em consciência e em reflexão o que para eles fará mais sentido enquanto seres humanos e na questão da própria, quando eles se desenvolvem e depois vão aperfeiçoar o seu caráter. Há muita gente que é educada de determinada forma, de uma maneira muito rígida durante muito tempo e depois acaba por não ter nada a ver com aquilo que foi o passado delas e as raízes delas. Eu acho que não podemos, os nossos medos não podem comprometer aquilo que pode ser o futuro das nossas crianças amanhã. Muito bem, nós estamos aqui quase a chegar ao fim e, portanto, eu vou lançar aqui um último desafio. Espero que me perdoem esta malvadez que eu vou fazer, mas eu queria perguntar às duas, vou fazer a mesma pergunta e queria que me dissessem no máximo 4 a 5 palavras. E a pergunta que vos faço é exatamente esta. Como é que se constrói uma cultura de inclusão e não discriminação? O que é importante, em 5 palavras, para construir uma cultura de inclusão e não discriminação? Dou a palavra à Sra. Alta Comissária. A Sra. Alta Comissária está sem som. Obrigada. Sim, é um desafio interessante e acho que é também um treino de pensamento e de raciocínio importante. Comunicação, acho que é uma dessas palavras. Sensibilidade, acho que é um esforço que todos nós temos que fazer de cultivar a nossa sensibilidade, porque é aquilo que nos ajuda a ser empáticos e colocar-nos naquilo que é o papel do outro, que é fundamental para entender isto. Já ultrapassei as 4 ou 5 palavras, mas definitivamente comunicação, sensibilidade, diria acesso à informação. É importante que nós possamos munir-nos enquanto cidadãos esclarecidos e curiosos de informação que nos permita tomar decisões acertadas e criarmos o nosso próprio pensamento em relação à sociedade em que vivemos e talvez sentido crítico, entender a informação que nos estão a transmitir à luz das nossas ferramentas de pensamento crítico. Ficaria por aqui, já tendo ultrapassado em muito. Não, mas ficam registadas as palavras-chave. Comunicação, sensibilidade,
acesso à informação e sentido crítico. Mafalda, o mesmo desafio. Não posso ser a mesma coisa, não é? Mas tem que ser diferente. Eu acho que numa sociedade em que todos apelamos à razão e ao espírito crítico e ao sabermos escolher, até no que toca à informação que recebemos e aos fake news e a tudo aquilo que agora tem sido, tem muito mais estado em voga, as minhas palavras de facto são emoções, identidade, empatia e bom senso. Eu acho que nós, às vezes, por queremos tanto não perder a razão, a racionalidade, a reflexão e também termos muito conhecimento e depois colocarmos noutra caixinha fechada tudo o que é emoções e empatia, porque isso tira-nos a racionalidade, acho que não funciona. E para uma cultura cada vez mais inclusiva, nós precisamos de equilíbrio. E como em tudo na vida, continuo a achar que devíamos comprar na farmácia ou se calhar avulso nos mercados umas caixinhas de bom senso, porque falta-nos muito, faz-nos muita falta, não só na vida política, né, quando nós vemos os nossos decisores a discutirem no Parlamento, mas também na vida de cada um de nós quando vamos para o Facebook. Às caixinhas de bom senso para toda a gente, certeza que iriam construir uma sociedade muito mais inclusiva. Mafalda e Sónia, muito obrigado. Mafalda, eu tenho só que fazer aqui um período para dizer que eu tenho um sonho desde há alguns anos em formar um dia um partido que se chama-se Partido BS, que é o Partido Bom Senso. A sério, portanto, parece que estamos completamente alinhados. Mas pronto, de qualquer das formas, eu queria agradecer muito às duas fantásticas comunicadoras que nós hoje tivemos aqui, à Mafalda, à Sónia, desejar-vos a ambas muito sucesso profissional, pessoal e agradecer-vos em meu nome, também presumo eu em nome da Associação Mato Lusitana e do projeto CLDCS 4G pela vossa colaboração, pela vossa fantástica prestação neste painel e obrigado por partilharem connosco a comunicação, a sensibilidade, o acesso à informação, o sentido crítico, as emoções, a identidade, a empatia e, mais importante que tudo, o bom senso. Muito obrigado a ambas mais uma vez pela vossa participação e obrigado a todos e espero ver-vos brevemente. E um grande abraço para, claramente, a cidade mais bonita de Portugal, que é a minha cidade de Castelo Branco. Muito obrigado. Até breve, sim. Muito obrigado a todos. Obrigada. Boa tarde. Obrigado.
sei quando deixo de caminhar num amanhã incerto. Dá volta muda até o lugar onde tu achavas que era o mais correto. Mas a vontade não é sempre a mesma. Volta mais, volta onde vim. Se até à data isto está tudo bem, porque é que a noite eu me sinto assim, para mim já não dá. Tanta dor no peito por não preencher o que é o meu lugar. Ainda tão novo, com tantas perguntas sobre o meu legado. Às voltas no quarto, a mexer no passado, até que surge aquela vontade de largar tudo para correr o mundo até ao meu futuro e viver a minha história. Ir atrás da glória e viver a minha história. Ir atrás da glória, escrever a vitória em letras gigantes para se ver no sol e amanhã vingar. Morte do artista, em prazer do mesmo, em pleno espectro, porque eu reinvento-me todas as vezes que me viram por dentro. Gostaram do nega, por isso eu tento e sento na cadeira da frente para a visibilidade, perceber o momento e a sensibilidade. Mas não o fiz sempre dizendo a verdade, ainda há pouco tempo tive dificuldade, mas sei que não há razão para isso, não contradisse nada. Pronto, então qual é o objetivo deste jogo? Trabalho em equipa e colocarmos os objetos que estão aí nos ecopontos certos. Sim, vamos cronometrar o tempo e vamos ver qual é a melhor equipa que vai fazer esta tarefa em menor tempo. E no final, a equipa vencedora recebe um prémio. 10! Prontos? Sim. Preparados? É fácil isto. 5, 4. Posso começar? Em 3, 2, em conjunto. 3, 2, 2,5, 2, 1, 0. Epa, tempo! Bora! E já podem abrir. Obrigada. É o quê? Eu não gosto destes. Eu posso comer? Concordo, eu tentei poucos ressaltos. Não. Eu posso. Tem que ser igual. Tem que ser igual. Nós os dois fizemos todos. Os dois. Porque o Eric tem muitos e eu tenho só 1, 2, 3, 4. Não sei, o meu está bem, mas eu não sei. Porque não é justo.
Ela recebeu menos porque é uma rapariga. É uma mulher. É mau. Isso é correto? Não, correto. Correto. Isso é uma injustiça. Ai, meu Deus. Só porquê? Porque devia ser igual. Porque se os dois trabalharam uma coisa, mas se nós se pagam mais a uns do que aos outros não é justo. Porque tem que estudar, nós ajudamos os dois. Sim, porque também as mulheres são fortes. Há muita desigualdade nos trabalhos. Às vezes os homens recebem mais que as mulheres. Porque existem pessoas que acham que os homens são superiores. Tá bom? Ai, meu Deus! Porque tem pessoas ainda que têm conhecimento do passado. Já estou baralhada. Mesmo se um fizesse menos e o outro fizesse mais, iam receber todos a mesma coisa. Explica-me que eu não sei. Ai, não estudaste? Noutro país tem pessoas que, tipo, elas não deixam as meninas irem para a escola e tem às vezes pessoas que os meninos homens não podem fazer tarefas de casa, então elas têm de ser iguais, fazer a mesma coisa. Porque somos todos iguais. As pessoas são iguais, ninguém é diferente. Ora, muito boa tarde aos participantes desta mesa e também a todos aqueles que nos seguem através das diversas plataformas. Nós vamos dar início a um debate inserido na quarta-feira de Economia Social da região de Castelo Branco, o Social In Summit. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar os organizadores desta feira, meus parabéns pela iniciativa, cumprimentar as minhas colegas que vão aqui fazer as suas apresentações. Esta sessão tem uma duração de 40 minutos, já escutámos alguns. Nós vamos fazer curtas intervenções. Eu peço às colegas do painel que façam estas intervenções não excedendo os 8 minutos, para podermos ainda, se houver tempo, responder a alguma questão colocada pelos nossos espectadores. Farei uma muito breve apresentação das nossas convidadas. A doutora Teresa Fragoso não pode estar, penso que é a doutora Marta Silva, que vai substituir, também da Comissão de Cidadania e Igualdade de Género, penso, que também pertence à mesma comissão. E depois temos a intervenção de Carolina Pereira, que é uma ativista conhecida da I4X, Portugal, uma pessoa que se tem dedicado a vários projetos nesta área da igualdade de género e na luta pelos direitos de LGBTQI+, e outras atividades relacionadas com as Nações Unidas, com as universidades portuguesas, enfim, uma pessoa muito ativa neste movimento da igualdade de género. E depois teremos a intervenção da Ana Lomba Correia, que é estudante da Universidade do Minho, e que também é uma ativista nesta matéria da igualdade de género. Ela já esteve nos Estados Unidos, relacionou-se com as Nações Unidas, tem desenvolvido uma atividade enorme na luta pelos direitos e pela igualdade de género, e, portanto, são 3 pessoas conhecedoras desta matéria, e o tema que a organização nos deu foi debater a igualdade de género, se sim ou não é possível a igualdade de género sem violência. Isto é um mito ou é uma realidade? Já. Claro que a igualdade de género não começou hoje, não começou no século XXI. Desde finais do século XVIII, que
mulheres, sobretudo mulheres, têm lutado pela igualdade de género e pela afirmação da mulher na sociedade moderna, e, portanto, isto tem sido um movimento que tem acompanhou todo o século XIX, o século XX, e continuamos ainda no século XXI a lutar por esta afirmação e por estes direitos. E por isso tem todo o sentido nós discutirmos aqui a questão relacionada com a violência ou a não violência, conforme quiserem tomar. E, portanto, não vou alargar para não tirar tempo às nossas convidadas e vou pedir já à doutora Marta que faça a sua intervenção sobre este tema. Muito obrigado. Nós não estamos a ouvi-la, eu pelo menos. Tem o seu microfone ligado. Eu não estou a ouvi-la. Está a ouvir-me? Ora bem, vamos, para não perdermos tempo, nós já vamos resolver o problema técnico que parece existir na doutora Marta, com o computador da doutora Marta. Enquanto se resolve esse problema, eu passaria a palavra à doutora Carolina Pereira. Faz favor de fazer a sua intervenção. Olá, boa tarde a todos e todas. A mim estão a ouvir bem? Muito bem. Está tudo ok, ótimo. Pronto, eu não me vou alongar muito, que é para também conseguirmos ter mais tempo de debate do que estar aqui só a ouvir-me e pronto, e para conseguirmos uma conversa entre todas que acaba por ser muito mais interessante. Talvez, se calhar, para introduzir o E4She, depois dar assim um bocadinho só um mote de entrada para o tema. O E4She é um movimento de jovens para a igualdade de género em Portugal. Nós funcionamos de uma maneira muito orgânica, está muito distribuído pelas universidades e é de jovens para os jovens, no sentido em que eles lideram o crescimento do movimento e decidem também, vamos constantemente reavaliando a nossa ideologia e onde é que nós queremos estar, de que forma é que queremos atuar. Por acaso, agora ligando também ao tema, quando foi esta nova realidade do Covid, um dos exercícios que nós fizemos, e fizemos-lo porque recebemos muitas queixas de pedidos de o que fazer em situações em que terceiros estão a testemunhar casos de violência doméstica, por exemplo. O que nós fizemos foi, nós dirigimos sempre para aquelas que são as linhas de apoio, mas nós próprios começámos a testar essas mesmas linhas e a tentar perceber o que é que acontecia no final do processo. E a conclusão foi que, embora existam linhas que de facto atendem rápido e nos dão respostas rápido, ainda existe muito trabalho por fazer no processo em si, na capacitação das pessoas que estão envolvidas nesse processo. E em relação a ser mito ou realidade esta desigualdade de género, acho que a pergunta nem pode ser essa, no sentido de não é de todo um mito esta desigualdade de género, ou seja, não é de todo uma realidade, depende de como puserem a pergunta, a igualdade de género, e os números mostram-nos isso todos os anos, infelizmente, ou seja,
o número de vítimas tem estado a aumentar de ano para ano, ou melhor, pelo menos de 2017 para 2018, e se calhar não, está ali a Marta Silva a dizer que se calhar não está a aumentar, mas pronto, enganei-me, mas de qualquer das formas, seja uma que for, já foi uma a mais, não é? E nesse sentido, sei lá, eu tinha aqui alguns números que se calhar posso ter errados, e por isso, Marta, depois corrija-me se estiver errado, obrigada. Mas pronto, de 2004 a 2018 tinha aqui que foram 503 mulheres, e portanto, não sei, mas os números acabam sempre por ser, que número seja, é sempre um número a mais, e isso não é só em termos de violência doméstica. Esta desigualdade nota-se também em representatividade de encargos de liderança, desde em liderança política ou liderança mais no setor privado. E pronto, e portanto há aqui muito trabalho a fazer em qualquer uma que seja a área, e eu acho que seja uma ou duas ou três mulheres por ano, essas mulheres são só a ponta do iceberg para toda uma estrutura que ainda tem de ser trabalhada. Então, Luís, terminou a sua intervenção. Vou pedir à doutora Marta que fique para o final, fala no final. Íamos agora ouvir a Ana Lomba Correia, que é fundadora em Portugal da Women to Women. Olá, boa tarde, muito obrigada pelo convite, estou muito contente por estar aqui. Sim, é verdade, do que é? Estão-me a ouvir bem? Estão-me a ouvir? Boa, ok. Estamos a ouvi-la. Só para dar o que é, só para dar uma explicação do que é o Women to Women, assim, muito rapidamente. O Women to Women é um programa de liderança internacional que nasceu nos Estados Unidos há cerca de 15, 16 anos. É um programa que junta todos os anos em Boston raparigas dos 15 aos 19 anos de mais de 30 países, portanto, hoje em dia já temos uma comunidade internacional muito, muito grande. E em 2018 foi quando, na verdade 2017 foi quando eu participei neste programa pela primeira vez, com o apoio da Embaixada dos Estados Unidos cá em Portugal. Fui eu e mais duas raparigas portuguesas, foi a primeira vez que Portugal esteve representado neste programa. E em 2018 foi quando eu decidi trazer o programa cá para Portugal. E até agora conseguimos realizar o nosso primeiro programa de liderança o ano passado, em setembro, portanto já fez um ano, em Lisboa, com 75 raparigas. O impacto foi muito, muito positivo, o feedback foi excelente e pronto. O que é que nós fazemos? O que é o nosso programa de liderança? Cá em Portugal são 5 dias, o nosso primeiro programa foram 5 dias, em que tratamos várias temáticas, desde o empreendedorismo, a liderança, a mulheres na tecnologia, a parte da criatividade, o próprio ativismo, a própria sustentabilidade, e quando eu digo sustentabilidade não é só no sentido ambientalista, é mesmo dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Portanto, o trabalho que nós fazemos é essencialmente capacitação de raparigas para que elas possam ter as ferramentas e também a inspiração e a motivação para serem líderes dentro da sua própria vida em todas as suas vertentes. Dando aqui continuidade àquilo que a Carolina estava a falar, principalmente a parte da liderança, que é essa que nós no Women to Women trabalhamos mais, mas não é a única. Há bocado a Carolina estava a falar dos números na liderança e da questão da representatividade. Eu fiquei recentemente chocada ao descobrir que em Portugal apenas 6% dos CEOs são mulheres. Portanto, acho que isso também já explica muito do que é a situação da igualdade no nosso país. E lá está, a representatividade não se vê só ao nível de CEOs, porque claramente que isto é uma área também que tem muito privilégio, não é? E nem toda a gente chega lá, é um caminho difícil, mas mesmo a nível de representatividade política. Desde o início da democracia em Portugal, só 9,8% dos cargos de governo foram ocupados por mulheres, ou seja, se nós, a nível político, estamos a tomar decisões maioritariamente decididas por homens,
E eu aqui estou a falar da perspectiva binária, não é? Quando partimos para outro espectro, que não seja o binário de homem e mulher, mas, pronto, a nível da autodeterminação de género, a coisa ainda complica mais, não é? Porque quando estamos a ter homens a tomar decisões sobre assuntos que muitas vezes nem sequer lhes tocam, e tocam muito mais à mulher, temos aqui um problema, porque se nós tentamos... Foi como há bocadinho no vídeo, as pessoas estavam a fazer o raciocínio não é o mesmo quanto à representatividade, que é, se nós temos pessoas a resolver problemas, porque é que não chamamos as pessoas que estão a sofrer desses problemas para o processo de decisão, não é? E muitas vezes trata-se de eleições, estou aqui a ver que me estão a ouvir um bocadinho mal, mas percebe-se, é que se não tento ligar os dados. Ok, está bem, pronto. De qualquer das formas, agora perdi-me um bocadinho naquilo que estava a dizer, estava a falar da questão da representatividade, exatamente. E lá está, a violência não é só a violência física e a violência emocional, também trata muito a violência económica, por exemplo, a disparidade salarial em Portugal também é assustadora, todo um número assustador, neste momento está nos 18,6%, se não estou enganada, o que quer dizer que uma mulher tem que trabalhar mais 54 dias que um homem para ter o mesmo salário que este, pelo mesmo trabalho. Ou seja, mais uma vez, é um raciocínio que deveria ser lógico para todas as pessoas e, no entanto, vivemos numa sociedade que tem esta discriminação sistémica, não é? E que nós contribuímos todos os dias para ela, através das nossas famílias, nomeadamente esta questão familiar é muito importante, e eu quando li o livro da Michelle Obama, que ela lançou há cerca de 1 ano, 2, já não me lembro muito bem, ela falava muito que a primeira mesa onde ela sentia que pertencia foi à mesa de jantar em casa. E isto, acho que esta frase diz muito sobre a parte social deste problema, a parte dos estereótipos de género. E muitas vezes são em casa que começam e depois são perpetuados na escola e são levados para o resto da vida. Portanto, lá está, a imagem que nós temos dentro de casa, qual é? Pelo menos da minha experiência e na experiência do público com quem tenho trabalhado, que é raparigas, adolescentes e jovens adultas, a visão geral que nós temos em casa é a mulher ou a irmã mais velha ou mais nova, independentemente, em relação ao homem ou ao irmão, tem sempre mais tarefas domésticas do que o homem ou o rapaz, independentemente da situação. Portanto, se começa aí, claro que depois o problema vai só aprofundar. E eu acho que, pronto, vou parar também por aqui porque também quero deixar tempo para o debate e sinto que já estou a falar há muito tempo, portanto, acho que vou passar a palavra. Muito obrigado. Nada. Vamos então ouvir agora a nossa colega Marta. Que parece continuar com problemas. Deve ser um problema de hardware. Nós não estamos a ouvi-la. Bom, enquanto a doutora Marta resolve, penso que ela vai resolver o problema usando outro meio de transmissão. Eu aproveito para dizer que estava-se aqui a discutir o problema dos números. Os números têm uma grande importância social, têm um impacto grande. Contudo, neste domínio da igualdade de género e da violência doméstica, um caso é um caso importante. Mesmo que houvesse só um caso, já justificava estarmos aqui todos a discutir o problema. É uma área em que quantidade não é importante para efeitos de análise, mas não é aquilo que nos motiva. Mesmo um caso deve motivar-nos. Tem sido a minha opinião sempre, desde há muitos anos que faço alguns estudos sobre a violência doméstica e sempre adotei esta posição. Penso que os colegas concordam.
Totalmente, eu concordo. Pode dizer, Ana. Não percebi. Pode intervir. Ok. Eu concordo totalmente, até porque mesmo a nível da violência no namoro, saíram recentes estudos que indicavam que 86, penso que agora tenho medo de não estar a ser super precisa, mas eram cerca de 80, quase 90% das vítimas eram raparigas. Portanto, o facto disto estar a acontecer, esta violência que é baseada no género, lá está, o número não é o que nos deve motivar, podia ser que nós tínhamos que fazer alguma coisa em relação a isso, mas eu acho que o que me choca mais no meio disto tudo é que temos realmente um número assustador de vítimas e nota-se que é uma questão de género, a violência doméstica e a violência no namoro é uma questão de género porque percebemos que a grande maioria das vítimas são mulheres e o que assusta é que tudo bem, com uma deveríamos fazer alguma coisa, mas nós temos este número assustador de pessoas e as ações ainda não chegam à causa, não é? Do problema. Portanto, tem que haver realmente aqui uma ação muito grande e agora nós estamos a assistir a uma ascendência de ideias extremamente conservadoras, atrevo-me a dizer, de índole fascista, e esta ascensão da extrema-direita tem muita influência nas questões de género e na questão da violência, e principalmente em casa, porque muitas vezes lá está, volto outra vez à casa, porque muitas vezes é lá que estes ideais se perpetuam com uma facilidade incrível. Eu mesmo na minha própria vida, com pessoas que são totalmente educadas, que estão no topo da pirâmide do privilégio, mesmo com toda a informação, e nós a partir do telemóvel conseguimos aceder às estatísticas, conseguimos informar-nos decentemente, com alguma literacia no que toca à comunicação, não é? Mas nós mesmo conseguindo ter esse privilégio, ainda há pessoas que escolhem tomar uma postura quanto à igualdade de género e principalmente quanto à violência, como se fosse algo quase inexistente, ou então começam a falar da questão de muito bem, 86% das vítimas são raparigas, mas e os rapazes? Ou seja, só levantam a questão do homem quando é para contrapor a questão da mulher. Portanto, nós temos que fazer alguma coisa em relação a isto enquanto sociedade, enquanto indivíduos. Temos que educar as nossas crianças, as nossas famílias, os nossos adultos também, para sensibilizar à questão da violência de género, que começa mesmo em casa, porque se em casa dermos os instrumentos para combater, lá está, esta proliferação de violência na vida, as pessoas quando chegam à sua vida de forma autónoma também vão espalhar essas ferramentas para outras pessoas, e eu acho que esse efeito dominó, nós não devíamos desvalorizá-lo, e muitas vezes as pessoas dizem, Ana, estás a ser tão idealista, isso é utópico. Eu não acho que seja utópico, porque se muitas pessoas na nossa sociedade o conseguem fazer, eu acho que todos conseguimos se houver realmente vontade, e também a escola tem um papel muito grande no meio disto tudo. Portanto, eu acho que... Okay. Sim, continua. Ana, obrigado. Obrigado pela sua intervenção, que foi muito a propósito. E agora já podemos ouvir a Marta, vamos ouvir a Marta. Vamos ver. Ouvem-me? Sim, perfeitamente. Agora assustei-me, ninguém respondia depois deste exercício que tinha. Há aqui de facto um problema técnico, isto são as vicissitudes dos webinars, não é? Quando corre tudo bem é muito bom, quando não corre bem é bastante aborrecido. Primeiro que tudo, boa tarde ao professor Fausto Amaro, às colegas, à Ana e à Carolina. Agradecer à Mate Lusitano terem-nos convidado para participar nesta conversa de tarde sobre estas questões. Eu fui-vos ouvindo, eu pedi para ser a última, ainda desconhecendo o meu problema de microfone, precisamente para apanhar aqui algumas questões que foram sendo colocadas pela Carolina e pela Ana e tentar também dar aqui alguma informação sobre como é que se organizam as respostas a nível nacional em matéria de violência doméstica. Mas eu ia começar com a provocação do professor Fausto Amaro, se poderia haver igualdade de género sem violência. Eu punha as coisas um bocadinho ao contrário. É se podemos conceber uma sociedade sem violência onde não haja igualdade. E isso aí é que é a pergunta para 1 milhão de euros, não é? Porque se temos uma sociedade que é estruturalmente assimétrica,
e não diferente, a diferença é bom, não é? A questão aqui é a assimetria e o facto de termos concepções de que há uma parte da sociedade que tem que é menos valorizada que outra, portanto, aqui não é, ou seja, igualdade não é o contrário de diferença, é de desigualdade. Eu acho que essa era a primeira questão que eu gostava de trazer aqui à conversa. Não estamos a pugnar para que todas as pessoas sejam fotocópias umas das outras. O que queremos é que, independentemente das nossas características, se tenhamos nascido homens ou mulheres, tenhamos as mesmas oportunidades e tenhamos o mesmo acesso ao exercício dos direitos. E, de facto, quando cruzamos estas questões com violência, percebemos que o exercício dos direitos é muito disparo e é muito assimétrico. E, portanto, a questão que eu queria pôr era ao contrário, é se conseguimos conceber uma sociedade não violenta e ainda assim desigual. Isso é que me parece absolutamente difícil de conceptualizar, não é? Porque quando existe ainda, e quer agora a Ana, quer a Carolina anteriormente, quando ainda assistimos a um discurso legitimador, e às vezes não é muito óbvio, não é? É mais subtil, é nas caixas de comentários das redes sociais, é num comentário, numa notícia online, ou seja, eu acho que já não temos muita gente a assumir ostensivamente que é pró-violência, até porque isso seria socialmente muito pouco tolerável, mas depois há expressões de validação e de legitimação dessa desigualdade e dessa violência que nos entram diariamente pela televisão adentro, pela porta adentro, pelas caixas de comentários. Eu desafio sempre as pessoas a fazerem um exercício quando é publicitada, quando é noticiada, por exemplo, um homicídio em contexto de relação de intimidade ou uma agressão mais gravosa, porque as outras já não são notícia, mas quando é noticiada uma agressão mais gravosa, é claro que há todo um coro social de pessoas que se insurgem, que comentam e que pugnam por uma sociedade mais igualitária, mas depois temos, como dizia há pouco uma das colegas, temos sempre alguém a fazer o contraditório, pois, mas e também há homens que são agredidos, com certeza que há homens que são agredidos, e há idosos e há idosas, e há raparigas e há rapazes, mas legitimar uma ocorrência de violência mais ou menos extremada, porque existe uma outra parte que também é agredida, não me parece um grande argumentário. E, de facto, quando nos detemos um pouco a analisar os discursos que ainda são vigentes, sobretudo em resposta à comunicação social, estas reminiscências desta desigualdade e desta assimetria estrutural está muito presente. Se estamos iguais como sociedade ao que éramos há 20 anos, não estamos, nem há 10 e muito menos há 40 anos. E pronto, eu direi que só eu e o professor Fausto é que podemos falar das questões de há 40 anos, embora eu também, há 40 anos eu própria era muito criança, mas estamos a falar de contextos que eu acho que são, independentemente de permanecerem os números, como dizia a Carolina, eu acho que estamos todos e todas de acordo que não temos uma sociedade igual ao que era uma sociedade pré-democrática, o tipo de tolerância social e a legitimação social que eu ouvia, por exemplo, às minhas avós, hoje em dia pode ainda haver, mas não é tão explícita e as pessoas já não têm tanta, agora ponho entre aspas, tanta falta de vergonha a assumirem que sim senhora, ele deu-lhe 2 pares de estalos porque ela até estava mesmo a pedi-las, ou seja, este discurso de que o homem tem alguma legitimidade de educar pela violência já não é tão ostensivo e já não é tão transversal, mas ainda há, obviamente, muitos resquícios. Há resquícios na comunicação social, nas conversas de café, na magistratura, nas sentenças, portanto, isto é ainda transversal. Há bocado, quando a Carolina dizia que os números estão a aumentar, eu comecei a assinar com a cabeça, porque o que eu gostava que ficasse muito claro o que está a aumentar é a visibilidade do fenómeno. E, portanto, quando nós temos mais notícias, mais denúncias, mais sentenças, isso é um bom sinal, é um sinal que estamos num processo de desocultação, porque provavelmente, e volto aos 40 anos atrás, portanto, nos anos 60, nos anos 70, a questão não existia porque não era sequer censurada socialmente e muito menos penalmente. Portanto, era um não problema.
O que temos agora, ao trazer para a praça pública, com tudo o que isso tem de desafiador, é dizer, ok, este problema sempre cá esteve, mas deixou de ser do foro privado. E, portanto, quando eu estava a assinar há bocado com essa questão, era precisamente para chamar a atenção de que não há... Estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir? Ok. Fiquei na dúvida. Obrigada. O meu aceno há bocado negativa era mais no sentido, não temos mais, o que temos mais é a visibilidade do fenómeno e desocultação e mais gente a ir à PSP e à GNR e ao Ministério Público. Obrigado, Marta, pela sua intervenção. Nós, parece mentira, mas estamos quase a esgotar o tempo, não é verdade? Eu a tentar ligar o meu micro, portanto, compreendo perfeitamente. Não foi culpa sua, estamos a esgotar o tempo porque estivemos sempre, temos muitas coisas para dizer e o tempo é curto. Queria dar mais uma oportunidade à Carolina, uma vez que a Ana já se pronunciou há pouco a propósito também de outra questão, se quer acrescentar alguma coisa a este debate, porque dentro de 3 ou 4 minutos eu tenho que encerrar. Oh meu Deus, então é bom que valha a pena para fazer em 3, 4 minutos. Sim, mas eu no geral tenho estado a assinar tudo o que está a ser dito, porque e é uma conversa que sem dúvida dava para horas, não é? Porque nós podemos estar a debater em específico uma das consequências de toda uma estrutura e de toda uma educação e de toda uma, arrisco-me a dizer, tradição cultural que, se lhe pudermos chamar assim, que já tem, que tem anos, não é? E pronto, e acaba por, isso tem tudo a ver com os papéis que nós já tínhamos pré-definidos também para aquilo que é uma mulher e para aquilo que é um homem e que estamos cada vez mais a desconstruir. Eu acredito que é importante desconstruir esses papéis tanto para uns como para outros, não é? E que os dois podem ser parte de uma solução feminista e de uma solução para a igualdade de género e que os dois também têm tudo a ganhar, não é? Com isso, com a igualdade. E pronto, e acaba por... Estava a ouvir a Marta e sim, concordo a 100%. Nós acho que estamos a viver um momento engraçado, para não lhe chamar assustador e complexo também ao mesmo tempo, em que porque existe muito mais denúncia também e porque o tema seja o tema em termos de género e papéis de género e o nosso papel na sociedade como um todo está cada vez posto em causa no sentido em que questionamos esse papel, denunciamos as consequências do que tem acontecido, trazemos mais dados para a mesa. Eu percebo que acaba às vezes por ser um bocado confuso e, portanto, acabamos por também, como a Ana disse, assistir a um bocado a uma polarização do discurso, porque às vezes dá muito trabalho pensar e as pessoas têm a necessidade de se agarrar àquilo que é uma resposta mais fácil, sem entender o problema na sua árvore e por tudo aquilo que está, não é? Que acaba por afetar todas as áreas da nossa vida, seja a nossa vida privada e estrutura familiar, seja os nossos relacionamentos, seja no setor privado, como as nossas empresas funcionam e a estrutura hierárquica de uma empresa, seja a política, etc, etc. Por isso, na verdade, é mesmo só dizer que quase que sinto que tive, pronto, concordo com tudo o que foi dito durante a conversa e que sinto que a conversa poderia muito bem servir como a introdução de uma nova conversa mais aprofundada, mas que é muito importante continuarmos a ter esta conversa várias vezes e podermos esclarecer e desconstruir e conversar sobre isso. Muito obrigado, Carolina.
Eu ia pôr uma questão, não temos intervenções da parte do público que nos está a ouvir. Estamos a passar informação sobre temas relacionados com a violência doméstica, mas ia pôr uma questão às 3 para terminarmos talvez este painel. Já foi aqui referido, às vezes não muito explicitamente, que este problema da concepção da igualdade de género, que é uma aquisição civilizacional, penso que concordamos com isso, e é uma conquista que não pode voltar atrás e tem que ser concretizada todos os dias. Este problema tem raízes culturais muito fortes. Eu lembro-me que no século XVIII, um eminente jurista inglês chamado William Blackstone escreveu no seu Tratado de Direito que o homem tem o dever de educar a mulher aplicando-lhe os castigos físicos que entender. É claro que isto só foi há 200 anos atrás, mas este peso da cultura, da tradição, mantém-se até aos nossos dias. É aquilo que eu sinto e que todos nós sentimos quando abordamos este tema. E, portanto, já foi aqui referido também a violência no namoro. A violência doméstica não é só a violência sobre a mulher casada, é a violência sobre a mulher, sobre a namorada, até sobre a ex-mulher e sobre a ex-namorada. Isso é violência. É evidente que as pessoas, foi aqui referido também por vocês, que chama sempre o exemplo do homem, mas o homem também sofre violência. É evidente que igualdade de género tanto se aplica à mulher como ao homem, no meu entender. Mas nós não podemos usar um como desculpa do outro. E, portanto, nós devemos ser contra a violência doméstica, ponto final, na verdade, independentemente do tipo de violência que há. Agora, o que é que cada uma de vocês propõe em termos de mudança cultural? Porque é evidente que temos que mudar a nossa maneira de ver esta questão, a percepção destes problemas. Assim, seria capaz de dizer em 30 segundos ou num minuto o que é que propõe para o nosso país em termos de mudança cultural? Pode começar vamos prosseguir a mesma ordem, a Carolina, por exemplo. Quer acrescentar alguma coisa mais? É um bocado difícil em 30 segundos o que é que eu proponho para mudar no país, mas eu acho que, apesar de todas as informações que existem sobre a desigualdade de género, existem diferentes partes, ou pelo menos nós sentimos isso também no I4C, que diferentes gerações e até mesmo diferentes regiões do país andam a diferentes ritmos. E, portanto, nós em Lisboa, se calhar, estamos a debater como é que estes papéis de género também afetam a comunidade LGBTQ, a representatividade das mulheres nos mídias, a diferença de salários, e existem outras zonas em que temos quase de estar a fazer o primeiro trabalho de sequer explicarmos que isto é um problema e começarmos muito pelo início dos inícios. E, portanto, eu acho que o mais efetivo até seria demonstrar como isto é um problema, ou encontrar uma forma muito efetiva de simplificar o problema e de mostrar como isto é um problema de forma a que seja relevante o suficiente para toda a população. E depois, a partir daí, trabalharmos em tudo aquilo que são as diferentes áreas intersectoriais do próprio problema em si. Muito obrigado. Ana, o que é que quer acrescentar? Acho que lá está, eu enquanto estudante de Direito vou ter que dizer isto. É mesmo começar pela lei, é trabalhar, é votar enquanto indivíduos, é votar, saber nos informar e votar nas pessoas que estão a avançar com propostas legislativas que realmente favorecem uma sociedade feminista, uma sociedade baseada na igualdade de género e assente nos princípios do Estado de Direito, principalmente da liberdade e da igualdade, não é? E há pouco o Fausto estava a falar do jurista inglês. Não é preciso ir até há 200 anos atrás. Nós ainda a semana passada tivemos um docente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa com um plano curricular de uma cadeira de Direito Penal, que é onde se trata principalmente das questões de violência doméstica, a dizer coisas horríveis em relação à mulher, não é? E à condição feminina dentro do direito penal, nomeadamente chamando a mulher de tribo vítima e que a violência doméstica, a própria violência doméstica deveria ser tratada como uma disciplina doméstica. Portanto, a verdade é que nós temos que ter
enquanto indivíduos, eu sei que há todo um trabalho cultural e de mentalidades que temos que mudar e isso não é fácil, isso vai demorar muito tempo. Mas eu acho que enquanto indivíduos, se nós temos o privilégio de nos informar, é efetivamente saber nos informar, saber votar e respeitar os princípios do Estado de Direito, e começa pela lei. Muito obrigado. E agora a Marta, quer terminar também a sua observação? Sim, eu ia acrescentar aqui ao que a Ana disse, começa pela lei e começa pela educação, porque sabemos que isto é um trabalho a longo prazo e como todos os trabalhos a longo prazo, quanto mais cedo começarmos, melhor. E, portanto, sou absolutamente apologista do trabalho em idades muito precoces e muito antes até da construção das primeiras relações já nem digo de intimidade, mas mesmo de amizade, numa cultura e numa mudança de matriz educacional que eduque efetivamente, e aqui o papel da prevenção primária efetiva e não mera sensibilização, uma cultura de igualdade, de respeito mútuo, de simetria entre rapazes e raparigas, e isso começa no pré-escolar e, portanto, nós depois só votamos aos 18 anos, mas até aos 18 anos formamos enquanto mulheres, enquanto homens e acho que é mesmo aí o grande investimento tem que ser seguramente na educação, porque senão estamos sempre a chutar para a frente e a adiar mais uma geração a resolução do problema, porque depois tudo o resto é paliativo e remediativo, que é importante, mas não resolve o problema na raiz. Muito obrigado às três. Eu, embora não pertença à organização, não posso deixar de agradecer, em nome da Amato Lusitano, que é a Associação de Desenvolvimento do Projeto CLDS 4G de Castelo Branco, o vosso contributo. Agradecer à Carolina, à Ana, à Marta, as excelentes observações que fizeram aqui, porque, de facto, seminários como este são uma pequena pedra na luta pela igualdade de género que nos compromete a todos. Muito obrigado, um bom dia e muito obrigado a todos os que nos estiveram a seguir nas diversas plataformas e até um dia destes, que certamente voltaremos a debater este assunto. Obrigado. Muito obrigada também pelo convite. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado.